Chegamos, loucos por Jesus, nessa segunda-feira para mais uma aula da Palavra de Deus. Estamos muito felizes, estou muito feliz de você estar aqui comigo mais uma vez, né? Todo mundo aí com a barriguinha cheia da ceia do Natal, requentando as comidas do Natal, mas, cara, não tem férias, nós temos que continuar estudando a Palavra de Deus sem parar. Nós temos que ir para cima, nós temos que ir para dentro e nós temos que conhecer o livro sagrado. Por isso, eu quero que você já vá se preparando aí para a aula de hoje. Já estamos no terceiro livro da Bíblia, o livro de Lucas. Estamos estudando o terceiro evangelho e hoje nós vamos estudar Lucas capítulo 5. Quero que você se prepare, quero que você pegue aí lápis, papel, caneta e quero que antes de tudo você também envie essa live para outras pessoas que vão participar conosco. Faça isso agora, envie essa live aí para as pessoas virem participar, porque eu creio que elas serão grandemente abençoadas. Lembrando que as nossas aulas são todas segundas, terças e quartas, às 19 horas. Todo mundo pronto? Vamos lá comigo? Lucas, capítulo 5, e nós vamos estudar a partir do verso 1. Vamos lá. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Só para esclarecer para você, o Mar da Galileia tem vários nomes. Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, Mar da Galileia, Quinéret. Tudo isso são nomes do Mar da Galileia. Mas é uma lagoa que mede 25 quilômetros de comprimento por 10 de largura. Tá bom? Então, Jesus estava perto do lago, o Mar da Galileia, né, do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Você já estudou comigo aqui também o fato de que as pessoas tinham descoberto que se tocassem em Jesus eram curadas. Então, o que acontecia? As pessoas literalmente empurravam umas às outras na tentativa só de colocar a mão nele. Porque só de relar a mão em Jesus já era curado, já era abençoado. Né? Então a multidão o comprimia de todos os lados. E o mais interessante, também não era só para cura. O texto diz, para ouvir a palavra de Deus. Jesus basicamente curava, expulsava demônios e ensinava a palavra de Deus. Verso 2. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus, então, para evitar aquela multidão de gente em cima dele, ele criou um púlpito. Ele foi para dentro do barco, afastou um pouquinho da praia, e do barco ele ensinava a multidão que estava assentada na areia. E esse barco era de Simão, o pescador. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. E disse a todos, lancem as redes para a pesca. O que significa isso? De noite é que se pesca. De dia ninguém pesca mais, né? Então Jesus deu uma ordem contraditória. Ele mandou eles lançarem as redes perto da praia e de dia, sendo que a gente pesca de noite em alto mar. Jesus deu uma ordem que parecia contraditória. E havia outros barcos também perto do barco de Pedro, e ele mandou todos esses barcos irem lançar as redes. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pescamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo isso, vou lançar as redes. Gente, deixa eu explicar um princípio para vocês que rege a minha vida, que dirige o meu coração e que deveria dirigir o seu também. Só dê passos mediante uma palavra de Jesus. Não se mova por dinheiro, não se mova por, tô apaixonado, não se mova por, tô vendo todo mundo falando disso aqui no TikTok, no Instagram. Não. Eu e você precisamos de uma palavra de Jesus. O que Pedro falou? Olha, nós nos esforçamos a noite inteira e nós não pescamos nada. Mas é
como é o Senhor que está falando, nós vamos lançar as redes. Nós vamos lançar as redes. Da nossa vida deve ser desse jeito também. Verso 6, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Quero só lembrar a você que Simão era irmão de André. E os dois eram irmãos, e tinha mais dois irmãos que eram sócios dele, que era João e Tiago. Então, Simão e André, João e Tiago, tinham uma empresa de pescaria. Esses barcos todos lançaram as redes, e o texto diz que eles pegaram uma quantidade de peixe tão grande que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, que no caso é de André e de Tiago e de João, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Já imaginou isso? Tanto peixe que o barco começou a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então, o texto deixa claro. O que eu, Lucinho, entendo? Jesus pregou. Todo mundo ouviu. E aí Jesus falou: agora eu vou mostrar para vocês que o meu poder não é só falando, o meu poder é fazendo. E ele fez um milagre para comprovar o Deus que ele era. E ele fez aquela pesca maravilhosa, e Pedro, André, João e Tiago ficaram perplexos. Como que eles conseguiram pescar isso tudo? Então Pedro falou: Senhor, afasta de mim, eu sou um homem pecador. Sai de perto de mim. Uma coisa que eu e você precisamos ter muito é essa consciência do nosso pecado. Jesus nos ama, mas nós temos que nos aproximar dele assim com o coração muito contrito, porque nós somos pecadores e precisamos dele todos os dias para nos perdoar. Olha como termina o verso 10. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a rede, deixaram tudo e o seguiram. O que Jesus fez com Pedro? Jesus redirecionou o chamado de Pedro. Pedro, você vai continuar sendo pescador, mas você vai mudar o animal. Ao invés de pescar peixe, agora você vai pescar gente. Né? E o mais chocante, eles arrastaram os barcos com os peixes para a praia, abandonaram eles. Gente, havia uma fortuna ali. 2 barcos lotados de peixes equivalia a meses de trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta: se Jesus te chamasse agora, você abandonaria 6 meses de salário em qualquer lugar assim para seguir Jesus? Foi o que os apóstolos fizeram. Verso 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Mestre, se quiseres, podes purificar-me. O leproso ajoelhou e disse: se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. É interessante isso aqui. Por que a gente acha que Jesus não quer fazer o bem para a gente? Alguém vira para Deus e falou: Senhor, se o senhor quiser, o senhor pode salvar meu casamento. Por que Jesus não ia querer? Senhor, se o senhor quiser, o senhor pode trazer meu filho de volta para a igreja. Por que Jesus não ia querer isso, gente? É engraçado que às vezes nós temos dúvidas sobre a bondade de Deus. Poxa, por que Deus ia querer que o cara continuasse com lepra? Jesus estendeu a mão, verso 13, tocou nele dizendo: eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Gente, sabe o que o Senhor quer falar com você através desse estudo aqui hoje? Tão simples. Ele quer te dar um milagre, ele quer te dar a cura. Ele quer. Então pare de ficar nessa viagem. Ai, será que Deus quer? Será que Deus vai dar? Será que Deus... Se é de acordo com a palavra e com a vontade dele, ele vai fazer. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que te sirva de testemunho. O que Jesus falou com ele? Não quero que você saia por aí fazendo divulgação minha. Não preciso disso.
Eu quero que você vá lá no templo e ofereça o sacrifício. Na lei de Moisés, quando uma pessoa era curada de lepra, ela tinha que apresentar um certo sacrifício ao Senhor. Jesus mandou esse homem ir lá oferecer esse sacrifício. Verso 15. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Aqui nós vemos três coisas. Primeiro, a fama de Jesus ia só crescendo, apesar dele pedir o pessoal para não divulgar. Segundo, as pessoas vinham para ouvi-lo e para ser curada. Ou seja, não adianta Deus só curar o seu corpo, expulsar o demônio, mandar embora a sua doença. Ele tem que mudar seu coração através da palavra. E a terceira coisa, Lucas dá para a gente um insight da vida de oração de Jesus. Apesar de todo mundo correr atrás de Jesus, como diz aqui o verso 15, ele se ausentava para lugares solitários e orava. Aí eu te pergunto, se Jesus ia para lugares solitários e orava, e eu e você? E eu e você? Precisamos buscar lugar de oração. Verso 17. Certo dia, quando ele estava ensinando, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Então Jesus ensinando, e os fariseus estavam ali, os mestres da lei também. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em uma maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Esse texto a gente ficaria aqui horas falando sobre ele. Primeira coisa que a gente vê, muitas vezes a multidão nos atrapalha de encontrar Jesus. Muitas vezes a gente é tomado por esse medo da multidão, e eles tiveram que ter uma ideia. Vamos baixar esse homem lá de cima, para que ele possa ter um encontro com o mestre, né? Segundo, a gente vê aqui nesse texto que pessoas podem fazer o papel que outros não estão conseguindo. Porque a Bíblia diz que quando Jesus viu a fé deles, Jesus não viu a fé do paralítico, Jesus viu a fé dos amigos do paralítico. O que isso significa? Você pode ter fé pelo milagre do seu marido, você pode ter fé pelo milagre dos seus filhos, você pode ter fé pelo milagre do seu país. Você pode. A Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, disse: homem, perdoados são os teus pecados. Outra coisa que a gente aprende aqui, muitas pessoas se aproximam de Jesus por causa da necessidade imediata. Então, por exemplo, a pessoa que no caso era paralítica. Eu conheço gente que veio para Jesus porque estava vivendo um divórcio. Eu conheço gente que foi até Jesus porque estava com depressão. Eu conheço gente que foi até Jesus porque estava desempregado, sem dinheiro, sem condição financeira. Eu conheço pessoas que já foram a Jesus por vários motivos. Mas quando essas pessoas chegam até Jesus, Jesus não dá para elas simplesmente o que elas querem. Jesus dá o que elas precisam. E aí, o que foi a primeira coisa que Jesus fez? Homem, perdoados estão os teus pecados. O que eu e você e todos nós precisamos, gente? Perdão de pecados. Essa é a coisa principal. Não é casar, ter filho, arrumar emprego, curar a depressão, ansiedade, nada disso. Nós precisamos ter nossos pecados perdoados. Então, às vezes o problema leva a gente até Jesus, mas quando a gente chega até Jesus, o que nos mantém com ele é aquilo que é a nossa necessidade pessoal, que é o perdão de pecados. Verso 21, os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Esses caras religiosos estavam só pensando. Eles estavam só pensando. Jesus, porém, verso 22, sabendo o que eles estavam pensando, Jesus, gente, consegue entender o que a gente está pensando. Jesus leu a mente dos fariseus. Perguntou para eles: por que vocês estão pensando assim?
Que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Quando Jesus disse, perdoados estão os teus pecados, quem perdoa, gente? É quem foi ofendido. Eu não posso perdoar por você, não. Se alguém te xingar, eu não posso ir lá e perdoar a pessoa por você. Quando Jesus disse, perdoados estão os teus pecados, sabe o que ele estava dizendo também? Primeiro, sua necessidade número 1 não é andar, é ser perdoado. Segundo, eu sou Deus, porque você me ofendeu com os seus pecados. Jesus estava dizendo que ele era Deus. E aí Jesus virou para os fariseus e os mestres da lei e falou, o que vocês estão achando que... Por que vocês estão pensando nisso? O que é mais difícil? Eu curar esse cara aqui ou eu perdoar os pecados dele? Mas para vocês terem certeza de que eu tenho poder para perdoar o pecado, olha só, levanta, pega a sua cama e anda. Verso 25, imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Você consegue imaginar essa cena, o cenário, a cara de vergonha dos fariseus? Eu e você hoje precisamos entender, nossa maior necessidade é perdão de pecados. E segundo, com o perdão de pecados, podemos acreditar em milagres em qualquer área da nossa vida. Foi isso que Jesus fez na vida desse homem e é isso que ele pode fazer na minha vida e na sua vida hoje, antes desse ano acabar. Verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Gente, pensa na pessoa mais podre da sociedade. Pior do que os usuários de droga, pior do que as prostitutas, pior do que tudo eram os publicanos. Quem eram os publicanos? Você tem que lembrar que os romanos dominavam Israel. Os romanos dominavam Israel. E aí o que os romanos faziam? Cobravam impostos dos judeus. Como que eles cobravam impostos? Pegavam outros judeus e faziam esses judeus cobrar impostos dos seus compatriotas. Esses judeus eram traidores, porque eles estavam literalmente trabalhando a serviço de Roma. E eles não só roubavam, colhiam os impostos dos seus amigos, como eles ficavam com parte do dinheiro. Então a sociedade romana desprezava os publicanos, que para eles eram um lixo, e os judeus desprezavam os publicanos, que para eles eram traidores. Eu estou explicando isso aqui para você entender que Levi, também conhecido como Mateus, ele era a pior raça de pessoa que existe. Pensa o pior tipo de brasileiro que existe. Pensa. Imagina Jesus chegar perto dele e falar assim, segue-me. Foi o que Jesus fez. Olha o verso 29. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus na sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Como Levi só era amigo de bandido e de gente que não prestava, ele foi lá e chamou um monte de bandido e de gente que não prestava e deu uma festa na casa dele para Jesus. Você consegue imaginar o escândalo que seria isso hoje? Verso 30, mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Os mestres da lei já ficavam 24 horas vigiando Jesus. O que eles fizeram? Eles foram até os discípulos e falaram assim, por que vocês estão aí comendo com a pior raça de gente que existe? Por que vocês estão aí com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, verso 31, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Meu Deus do céu. Eu vou falar uma coisa aqui agora como pregador, gente. A coisa que eu acho mais difícil de pregar não é
não é para aquela pessoa quase crente, quase convertida. Essas pessoas são as mais difíceis. Eu gosto de falar de Jesus para aquele que está bem afastado de Jesus mesmo, porque ele recebe o amor de Deus, ele reconhece que ele é um doente espiritual e ele tem a vida dele transformada. Você está me ouvindo? Jesus falou, eu não vim para os religiosos, para os bonzinhos, para os que nunca prostituiu, nunca matou, nunca roubou, nunca cheirou. Não, eu vim exatamente para os doentes. Eu não sei você, gente, mas eu já fui muito doente. E Jesus vem me curando, ano após ano, me transformando. Quem sabe você está me assistindo e você se acha um transformado. Veja lá se é. Verso 33. Eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus discípulos comem e bebem. Então, quando Jesus falou, eu vim para os doentes e não para os sãos, os fariseus falaram, seus discípulos só ficam comendo e bebendo, mas os nossos discípulos e os discípulos de João Batista, eles vivem jejuando. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e naqueles dias jejuarão. Jesus então faz uma analogia. Ele fala, gente, eu sou o noivo. Eu estou com vocês. Enquanto eu estou com vocês, vocês não têm que jejuar. Vocês só precisam jejuar quando eu for retirado. Naqueles dias, ou seja, hoje, que nós não temos Jesus mais fisicamente, temos que jejuar. Aí no verso 36, ele faz duas parábolas. Ele cita dois exemplos. Verso 36 e 37. Então lhes contou essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remédio da nova não se ajustará, o remendo da nova não se ajustará à velha. Você sabe disso. Se você pegar uma roupa nova e remendar numa velha, não dá liga. Não dá liga. O material não se prende, né? Aí ele faz uma outra parábola. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se fizer isso, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está fazendo duas comparações. Não adianta você pôr roupa nova, pedaço de roupa nova e roupa velha. Não vai dar liga. E segundo, não adianta você pegar vinho novo e colocar em vasilha de couro velha. Não adianta. Porque um vai arrebentar o outro. Vai haver o estufamento e aquilo vai estourar. Jesus está contando essas duas histórias aqui para dizer simplesmente uma coisa. Não adianta gente que ainda não foi transformada pelo meu poder querer fazer coisas para mim, né? Ou seja, como o assunto era jejum, que os fariseus falaram de jejum, o que Jesus estava dizendo basicamente é o seguinte, não adianta vocês virem falar comigo em fazer jejum, sendo que vocês ainda não tiveram a vida transformada por mim. É colocar remendo de roupa nova em roupa velha. É colocar vinho novo em odres velhos. Não adianta. Em outras palavras, antes de você querer ler Bíblia, orar, fazer boas obras, deixa eu transformar seu coração primeiro. Depois você vai ser uma pessoa que vai preocupar em fazer obras de justiça, em me buscar, em viver uma vida devocional. Como está a sua vida hoje com Deus? Essa é a minha pergunta para você hoje. Porque os fariseus, eles ficavam só observando. Jesus estava cuidando de Mateus e dos seus publicanos, dos seus amigos, ladrões. Jesus conseguiu acesso aos pecadores, mas Jesus nunca conseguiu acesso a esses religiosos. Quem sabe eu e você não nascemos num lar cristão, evangélico, e nós estamos hoje assim. Eu já tenho Jesus desde que eu nasci. Ei, não existe isso, cara. Precisamos ter um encontro real com o Filho de Deus.
Pai, eu abençoo cada pessoa que estudou Lucas capítulo 5 aqui comigo. E assim como Deus fez na vida de Mateus, de Levi, transformando o coração dele, transforma o nosso também. Não deixa, Pai, sermos pessoas que o Senhor tenta fazer uma obra na nossa vida, mas a gente simplesmente não deixa. A gente acha que já nasceu num berço evangélico, então a gente já é cristão, então a gente já teve alguma experiência com Deus, então... Não! O Senhor veio para os doentes, que cada um de nós possamos reconhecer nossa doença espiritual e pedir o teu socorro para sermos pessoas que vão viver para a tua glória e que vão ser tocados por ti. Ajuda-nos a não sermos como os fariseus, mas a sermos como esses, que mesmo sendo tão simples, recorreram a Jesus. Eu abençoo cada vida, Pai, em teu nome. Amém. Amém, galera? Eu estou orando para que você tenha uma segunda-feira maravilhosa, para que essa última segunda-feira do ano de 2022 seja linda na sua vida. Eu estou orando para que você esteja comigo amanhã, às 19 horas, que nós vamos estudar Lucas capítulo 6, vai ser top demais. E também orando para que você esteja depois de amanhã, quarta-feira, 19 horas, estudando comigo Lucas capítulo 7. Mas eu preciso te lembrar o seguinte: as aulas de segundas e de terças são para todo mundo, aqui no meu YouTube. Mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do meu canal. Para você se tornar membro do canal, você tem que clicar aqui no meu YouTube e pagar uma taxa simbólica de R$14,90 para você ter acesso ao conteúdo exclusivo nosso. Então faça isso agora, para você não somente assistir a aula dessa quarta, como ter acesso às aulas passadas que você não pegou, tá bom? Também quero que você passe na loja do lucinho.com.br, lá tem muita coisa bacana, como por exemplo, esta Bíblia Anote. É uma Bíblia que tem espaço na página para você fazer as suas anotações, né? Lá tem muitas camisetas, bíblias, mais de 150 títulos de livro, pulseirinhas, e nas compras acima de R$170 o frete é grátis para todo o Brasil. Também, por último, quero te convidar a vir para Israel com a gente. Israel, em 2023 vamos em março para Egito e Israel, e em setembro vamos para Grécia, um cruzeiro pelas ilhas gregas e Israel, né? Março de 2024 nós vamos para Dubai e Israel. E outubro de 2024 nós vamos de novo para Israel. Então, 2 viagens por ano. Acesse agora viagecolucinho.com.br, entra lá, começa a ler, começa a brincar com isso, começa a colocar isso como objetivo de oração. Deus, o pastor falou, quem sabe o Senhor não me dá condições um dia. Tem viagem dessa, gente, que nós estamos dividindo em 23 vezes, só para você vir conosco nessa viagem que vai ser a melhor da sua vida, beleza? Que Deus abençoe você, coloca o comentário do que você achou da aula aqui embaixo, e eu te aguardo amanhã, 19 horas. Beijo, seja louco por Jesus.